Direito tributário. 1. Fontes do direito tributário. Preste mais atenção. Primeiro, Lei Complementar. A Constituição Federal de 1988 prescreve, no artigo 146, que a lei complementar compete: 1. Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. 2. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. 3. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes relativamente aos impostos discriminados na Constituição. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência. Atenção! Ao utilizar a expressão especialmente sobre a Constituição de 88, indica que esse rol é exemplificativo. Essas são denominadas funções típicas da lei complementar em matéria tributária. Nenhuma outra espécie normativa que não seja lei complementar pode regular as matérias indicadas no artigo 146 da Constituição Federal, sob pena de inconstitucionalidade. Isso é frequentemente explorado no exame de ordem. Segundo, medida provisória. A Emenda Constitucional número 32 de 2001 passou a autorizar expressamente a utilização de medida provisória para instituição ou aumento de tributos. Constituição de 88. Artigo 62, parágrafo 2º. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, incisos 1, 2, 4 e 5, e 154, inciso 2, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras e imposto extraordinário de guerra. Medida provisória que instituir ou majorar esses tributos podem produzir efeitos no mesmo ano de sua publicação, independentemente de sua conversão em lei. 2.
Espécies tributárias. Terceiro, taxas. As taxas são um tributo contraprestacional. Assim, são arrecadadas para financiar a própria atividade estatal a que se referem. Por exemplo, o valor pago a título de taxa judiciária ou de coleta de lixo domiciliar se destina a financiar a própria atividade estatal. A Constituição de 88 prescreve que a taxa é um tributo de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Para que um serviço público possa justificar a exigência de uma taxa, o serviço público deve ser 1. Efetivamente utilizado. Fruição efetiva. 2. Potencialmente utilizado. Utilização potencial. Atenção! Não é admitida a cobrança de taxa pelo exercício potencial do poder de polícia. 3. Específico. Uti singuli. 4. Divisíveis. Jurisprudência. Súmula vinculante número 19. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2, da Constituição Federal. Súmula vinculante número 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Súmula vinculante número 29. É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Como se trata de tributo vinculado, cujo fato gerador é a prestação de um serviço público específico e divisível, ou o exercício do poder de polícia, a sua base de cálculo deve ter equivalência razoável com o custo incorrido pelo Estado na sua atuação. Súmula 545 do STF. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu. Súmula 667 do STF. Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa. Três. Competência tributária. Quarto, classificações da competência tributária. União. Impostos federais. Artigos 145
inciso 1 e 153 da Constituição Federal. Imposto extraordinário de guerra. Impostos residuais. Taxas federais. Contribuição de melhoria federal. Empréstimo compulsório. Estados. Impostos estaduais. Taxas estaduais. Contribuição de melhoria estadual. União. Contribuições especiais, sociais, interventivas e corporativas. Estados. Contribuição previdenciária de seus servidores estatutários. Distrito Federal e municípios. Distrito Federal. Impostos municipais e estaduais. Municípios. Impostos municipais. Distrito Federal. Taxas municipais e estaduais. Municípios. Taxas municipais. Distrito Federal. Contribuição de melhoria municipal e estadual. Municípios. Contribuição de melhoria municipal. Distrito Federal. Contribuição previdenciária de seus servidores estatutários. Municípios. Contribuição social de seus servidores. Distrito Federal. COSIP ou CIP. Também vale para os municípios. Quatro. Princípios do direito tributário. Quinto. Princípio da estrita legalidade. Nenhum tributo pode ser instituído e nem aumentado, senão por meio de lei, em sentido estrito. Também é designado como o princípio da tipicidade tributária, tipo tributário, princípio do tipo tributário, da legalidade estrita, do tipo fechado tributário, etc. Pegadinha. A mera atualização do valor monetário pode ser implementada por meio de ato infralegal, como, por exemplo, um decreto. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Súmula 160. É defeso ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Sexto, princípio da anterioridade. Desdobramento do princípio da não surpresa. Objetiva que o contribuinte não seja surpreendido
com a cobrança de um tributo criado ou majorado. Divide-se em 1. Princípio da anterioridade anual ou de exercício. É vedada a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Não é aplicável a lei que diminua o valor de um tributo. Olha a casca de banana. Não se deve confundir com o princípio da anterioridade de exercício com o princípio da anualidade, princípio de direito financeiro, segundo o qual a cobrança de tributos depende de autorização anual do Poder Legislativo, mediante previsão no orçamento. 2. Princípio da anterioridade nonagesimal ou noventena. É vedada a cobrança de tributos antes de decorridos 90 dias, corridos da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Olha a casca de banana. O princípio da anterioridade nonagesimal impõe o prazo mínimo de 90 dias para a exigência do tributo, e não de 3 meses. Sétimo, princípio da irretroatividade. Em regra, a lei deve ser anterior ao fato por ela qualificado. Os efeitos da lei não podem retroagir para alcançar fatos passados. Ao publicar uma lei instituindo ou majorando um tributo, princípio da estrita legalidade tributária, a entidade tributante deve observar o princípio da irretroatividade tributária. O mesmo não ocorre em relação à lei que seja meramente interpretativa e a lei infracional mais benigna, que pode ser aplicada retroativamente. Cinco. Imunidades tributárias. Oitavo. Imunidades gerais, previstas no inciso 6 do artigo 150 da Constituição Federal de 88. O principal dispositivo constitucional que dispõe sobre imunidades é o artigo 150, inciso 6, da Constituição. Imunidade recíproca. As entidades políticas integrantes da Federação não podem fazer incidir impostos umas sobre as outras. É uma cláusula pétrea. A imunidade tributária não será aplicada às autarquias e fundações públicas quando 1. Explorarem atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados. 2. Em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Pegadinha. De acordo com o STF, a imunidade tributária não extingue
os créditos tributários constituídos legitimamente contra a pessoa jurídica não imune à época de sua constituição, ainda que patrimônio sobre o qual recai o tributo venha a ser incorporado pelo poder público. Nono, imunidades e espécies tributárias. Nenhuma imunidade do artigo 150, inciso 6, da Constituição alcança qualquer outra espécie tributária que não seja imposto. Assim, não há imunidade, nesses casos, para taxas, para contribuições, para empréstimos compulsórios ou para contribuição de melhoria. Mas, atenção! Há imunidades específicas para impostos fora das hipóteses do inciso 6 do artigo 150, bem como a imunidade para outras espécies tributárias, como taxas e contribuições. Décimo, imunidades e obrigações acessórias. A imunidade tributária se restringe tão somente à obrigação tributária principal, ou seja, a obrigação patrimonial de dar dinheiro ao Estado a título de tributo ou multa. A imunidade tributária não impede a instituição e exigência de deveres ou a exigência de deveres instrumentais ou obrigações acessórias. Seis, vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. 11º, aplicação da legislação tributária. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa. Acorde! Fato gerador pendente designa hipóteses de incidência, ou seja, verbo mais complemento, que iniciaram a sua formação sob a égide de uma determinada lei, mas que concluíram tal formação quando já estava em vigor e eficaz uma nova norma jurídica. O inciso 2 do artigo 106 exige que o ato não esteja definitivamente julgado, para fins de aplicação da lei mais benigna. Assim, se o ato já estiver definitivamente julgado, o Instituto não tem aplicabilidade, mesmo que mais benigna. 7. Obrigação tributária. 12º. Obrigação tributária principal. Corresponde à obrigação de dar dinheiro ao fisco a título de tributo ou multa tributária. É uma obrigação patrimonial. Abarca não apenas a obrigação de pagar um tributo, mas também a obrigação de pagar uma multa tributária.
13º. Obrigação tributária acessória. Corresponde a uma obrigação de fazer, não fazer ou tolerar algo. Fiscalização. No interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Verifica-se que não tem por objeto a entrega de dinheiro, dever de dar ao fisco a título de tributo ou multa tributária, obrigação principal, sendo assim uma obrigação não patrimonial. Olhe a casca de banana. As imunidades e as isenções, assim como as anistias e suspensão de exigibilidade do crédito tributário, não alcançam as obrigações acessórias, de modo que a pessoa imune ou isenta estará desobrigada tão somente do pagamento do tributo, continuando obrigada ao cumprimento das obrigações acessórias que porventura houverem, mesmo não estando obrigada ao pagamento do tributo. Décimo quarto. Conversão da obrigação acessória em obrigação tributária principal. Lembre-se que uma obrigação acessória pode ser instituída por um ato infralegal, mas punição pelo seu descumprimento, multa tributária, deve ser estipulada por meio de lei em sentido estrito. Décimo quinto. Princípio do pecunia non olet, o da interpretação objetiva do fato gerador. Para o direito tributário, mesmo que determinado ato que corresponda ao fato gerador de uma obrigação tributária venha a ser praticado por agente incapaz, tenha objeto ilícito, impossível, indeterminável ou indeterminado, ou não observe os requisitos de forma prescrita ou não defesa em lei, ainda assim desencadeará os efeitos tributários e imporá o dever de cumprir a obrigação, conforme preceitua o dever de cumprir a obrigação, conforme preceitua o artigo 118 do Código Tributário Nacional, CTN. Oito. Crédito tributário. 16º. Modalidades de lançamento. De acordo com o CTN, existem 3 modalidades de lançamento, por meio do qual o crédito tributário é constituído. São eles: lançamento direito ou de ofício, dispensa qualquer participação do contribuinte. Base de cálculo do tributo será arbitrada pelo fisco se constatada omissão ou acaso não mereçam fé as declarações e os esclarecimentos prestados pelo contribuinte. Lançamento por declaração ou misto. Conta com a participação do contribuinte e também do fisco na referida Constituição. Lançamento por homologação
ou autolançamento. Conta com acentuado grau de participação do contribuinte, pois cabe ao fisco tão somente homologar ou não a sua atividade. Jurisprudência. Súmula 397 do STJ. O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. Súmula 436 do STJ. A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. (9) Sujeição ativa e passiva tributária. 17º. Sujeição ativa tributária. Nem sempre o sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência. É possível que o polo ativo seja ocupado por quem não detém competência. Pare! As funções de recolher, cobrar, arrecadar, fiscalizar ou executar o tributo, capacidade tributária ativa, podem ser delegadas. A competência, nunca. Décimo oitavo. Sujeição passiva tributária. Sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa a quem a lei atribui a obrigação de pagar um tributo ou penalidade pecuniária. Artigo 113, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Ou seja, é a pessoa que tem a obrigação de dar dinheiro ao Estado, em sentido amplo, a título de tributo ou multa. Contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária. Responsável é aquele que, sem revestir a condição de contribuinte, seja obrigado ao cumprimento da obrigação por força de uma lei. Esta cai na prova. A responsabilidade tributária deve ser atribuída a uma pessoa por meio de lei da entidade tributante. Nunca poderá ser instituída por instrumento normativo que não seja lei. Décimo nono. Inoponibilidade das convenções particulares à fazenda pública. Por meio de ato, contrato particular, não pode simplesmente escolher quem será o sujeito passivo de uma obrigação tributária, contribuinte ou responsável, já que essa condição já foi fixada por lei cogente e inderrogável pela vontade das partes. Jurisprudência. Súmula 614 do STJ. O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir em débito desses tributos.
20º. Hipóteses de suspensão do crédito tributário. Código Tributário Nacional, artigo 151, suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Inciso 1. Moratória. Inciso 2. O depósito do seu montante integral. Inciso 3. As reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Inciso 4. A concessão de medida liminar em mandado de segurança. Inciso 5. A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Inciso 6. O parcelamento. Bizu. Mnemônico. Morder e limpar. Lim 2 vezes. Vigésimo primeiro. Moratória. Moratória é a prorrogação legal do prazo para o cumprimento da obrigação tributária concedida pelo credor ao devedor por meio de lei. Pode ser concedida somente por meio de lei da entidade tributante. Logo, não pode ser concedida por ato infralegal que não seja lei em sentido estrito, lei ordinária. Acorde. Atenção! A suspensão da exigibilidade do crédito tributário alcança somente as obrigações principais e não as acessórias. 11. Extinção do crédito tributário. 22º. Hipóteses de extinção do crédito tributário. CTN, artigo 156. Extinguem o crédito tributário: 1. O pagamento. 2. A compensação. 3. A transação. 4. Remissão. 5. A prescrição e a decadência. 6. A conversão de depósito em renda. 7. O pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus parágrafos 1º e 4º. Inciso 8. A consignação em pagamento nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 164. Inciso 9. A decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória. Inciso 10. A decisão judicial passada em julgado. Inciso 11. A dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. Dica da coruja. Embora o artigo 156 prescreva
que tais hipóteses extinguem o crédito tributário, elas extinguem, em verdade, a própria obrigação tributária, ou seja, o vínculo entre o fisco e o contribuinte. Vigésimo terceiro. Efeitos da extinção do crédito tributário. Uma vez extinto o crédito tributário, em razão das hipóteses do artigo 156, estará extinta a obrigação tributária. Isso significa que não há mais obrigação a ser satisfeita. O pagamento de débito extinto, inclusive pela decadência ou prescrição, e mesmo que o contribuinte tenha assinado confissão irretratável de débito, desencadeia o direito à devolução do valor. Doze. Exclusão do crédito tributário. 24º. Hipóteses de exclusão do crédito tributário. CTN, artigo 175. Excluem o crédito tributário. Inciso 1. A isenção. Inciso 2. A anistia. Excluir o crédito tributário significa evitar que ele se constitua, inibindo seu lançamento. Somente por meio de lei, em sentido estrito, pode uma isenção ou anistia serem concedidos. A norma de isenção e a norma de anistia incidem entre a ocorrência do fato gerador e a constituição do respectivo crédito tributário. Acaso o crédito tributário já tenha sido constituído, seja do tributo ou da multa, não poderá mais incidir a norma de exclusão do crédito tributário. Ocorrência do fato gerador, do tributo ou da multa, isenção ou anistia, extinção do crédito tributário. Vigésimo quinto. Diferenças entre isenção, anistia, imunidade tributária e não incidência. Isenção. Inibe tributo. Abrange fato gerador posterior à lei. Efeitos para a frente, para o futuro. Anistia. Inibe multa, abrangendo fato gerador anterior à lei. Efeitos para trás, para o passado. Imunidade. Decorre de regra constitucional de incompetência tributária. Não incidência. Regra jurídica de tributação não existe. Impostos em espécie. 26º. Impostos federais. Constituição. Artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre: inciso 1. Importação de produtos estrangeiros. II. Inciso 2.
exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. E inciso 3. Renda e proventos de qualquer natureza. IR. Inciso 4. Produtos industrializados. IPI. Inciso 5. Operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. IOF. Inciso 6. Propriedade territorial rural. ITR. Inciso 7. Grandes fortunas, nos termos de lei complementar. IGF. Jurisprudência. Súmula 498 do STJ. Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais. Súmula vinculante 58. Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos a alíquota zero, ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. Súmula 185 do STJ. Nos depósitos judiciais não incide o imposto sobre operações financeiras. Vigésimo sétimo. Impostos estaduais. Constituição, artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: inciso 1. Transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. ITCMD. Inciso 2. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. ICMS. Inciso 3. Propriedade de veículos automotores. IPVA. Jurisprudência. Súmula vinculante 32. O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. Súmula 166 do STJ. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Súmula 509 do STJ. É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Súmula vinculante 48. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro.
Súmula 112 do STF. O imposto de transmissão causa-mortes é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Súmula 331 do STF. É legítima a incidência do imposto de transmissão causa-mortes no inventário por morte presumida. 28º. Impostos municipais. Constituição, artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre: inciso 1, propriedade predial e territorial urbana, IPTU. Inciso 2, transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição, ITBI. Inciso 3. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso 2, definidos em lei complementar, ISS. Súmula 626 do STJ. Jurisprudência. A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no artigo 32, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Súmula 399 do STJ. Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. Súmula 589 do STF. É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do imposto predial e territorial urbano em função do número de imóveis do contribuinte. Súmula 397 do STJ. O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. Súmula 539 do STF. É constitucional a lei do município que reduz o imposto predial urbano sobre imóvel ocupado pela residência do proprietário, que não possua outro. Súmula 656 do STF. É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis, ITBI, com base no valor venal do imóvel. Precatórios. 29º. Disciplina Constitucional. Constituição Federal. Artigo 100. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica
de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Parágrafo 1º. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 2º. Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares originários ou por sucessão hereditária tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis, como de pequeno valor, que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo 4º. Para os fins do disposto no parágrafo 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício no regime geral de previdência social. Parágrafo 5º. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo seu pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Parágrafo 6º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal, que proferir a decisão exequenda, determinar o pagamento integral e autorizar a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Parágrafo 7º. O presidente do tribunal competente que por ato comissivo ou omissivo retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade e responderá também perante o Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 8º.
é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total, ao que dispõe o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 9º. Sem que haja interrupção no pagamento do precatório e mediante comunicação da Fazenda Pública ao Tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos deverá ser depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança, que decidirá pelo seu destino definitivo. Parágrafo 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora para resposta em até 30 dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no parágrafo 9º, para os fins nele previstos. Parágrafo 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor, a oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhe são próprios ou adquiridos de terceiros reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado para: inciso 1. Quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente federativo devedor, inclusive em transação resolutiva de litígio, e subsidiariamente débitos com a administração autárquica e fundacional do mesmo ente. Inciso 2. Compra de imóveis públicos de propriedade do mesmo ente disponibilizados para a venda. Inciso 3. Pagamento de outorga de delegações de serviços públicos e demais espécies de concessão negocial promovidas pelo mesmo ente. Inciso 4. Aquisição, inclusive minoritária, de participação societária disponibilizada para venda do respectivo ente federativo, ou, inciso 5, compra de direitos disponibilizados para cessão do respectivo ente federativo, inclusive, no caso da União, da antecipação de valores a serem recebidos a título do excedente em óleo em contratos de partilha de petróleo. Parágrafo 12. A partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores e requisitórios, após sua expedição até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança, e para fins de compensação da mora, incidirão juros simples, no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Parágrafo 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 14. A cessão de precatórios, observado o disposto no parágrafo 9º,
deste artigo somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada ao Tribunal de Origem e ao ente federativo devedor. Parágrafo 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de estados, Distrito Federal e municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação. Parágrafo 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União poderá assumir débitos oriundos de precatórios de estados, Distrito Federal e municípios, refinanciando-os diretamente. Parágrafo 17. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios aferirão mensalmente, em base anual, o comprometimento de suas respectivas receitas correntes líquidas com pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor. Parágrafo 18. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata o parágrafo 17, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e os 11 meses precedentes, excluídas as duplicidades e deduzidas. Inciso 1. Na União, as parcelas entregues aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, por determinação constitucional. Inciso 2. Nos estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Inciso 3. Na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo 19. Caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em precatórios e obrigações de pequeno valor em período de 12 meses ultrapasse a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 5 anos imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, excetuada dos limites de endividamento de que tratam os incisos 6 e 7 do artigo 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receita prevista no inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal. Parágrafo 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% do montante dos precatórios apresentados nos termos do parágrafo 5º
deste artigo, 15% do valor desse precatório serão pagos até o final do exercício seguinte, e o restante em parcelas iguais nos 5 exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária, ou mediante acordos diretos, perante juízos auxiliares de conciliação de precatórios, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial, e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. Parágrafo 21. Ficam a União e os demais entes federativos nos montantes que lhes são próprios, desde que aceito por ambas as partes, autorizados a utilizar valores objeto de sentenças transitadas em julgado, devidos à pessoa jurídica de direito público, para amortizar dívidas vencidas ou vincendas. Inciso 1. Nos contratos de refinanciamento, cujos créditos sejam detidos pelo ente federativo que figure como devedor na sentença de que trata o caput deste artigo. Inciso 2. Nos contratos em que houve prestação de garantia a outro ente federativo. Inciso 3. Nos parcelamentos de tributos ou de contribuições sociais. E, inciso 4, nas obrigações decorrentes do descumprimento de prestação de contas ou de desvio de recursos. Parágrafo 22. A amortização de que trata o parágrafo 21 deste artigo. Inciso 1. Nas obrigações vencidas, será imputada, primeiramente, as parcelas mais antigas. Inciso 2. Nas obrigações vincendas, reduzirá uniformemente o valor de cada parcela devida, mantida a duração original do respectivo contrato ou parcelamento.